Existe um paradoxo escondido dentro de uma das plantas mais agressivas dos trópicos. Uma fruta coberta por espinhos, folhas afiadas capazes de cortar a pele, seiva ácida, fibras rígidas que parecem impossíveis de tocar sem se machucar. E ainda assim, dessas folhas ásperas nasceu um dos tecidos mais delicados que o mundo já viu. Um tecido tão leve que parecia flutuar no ar, tão brilhante que refletia a luz como ouro líquido, tão macio que comerciantes europeus acreditavam estar diante de seda rara. Mas não era seda, era folha de abacaxi. Durante séculos, povos indígenas das Filipinas olharam para aquilo que todos consideravam lixo agrícola e enxergaram algo completamente diferente. Enquanto agricultores descartavam toneladas de folhas após a colheita dos frutos, artesãos filipinos perceberam que dentro daquela estrutura agressiva existia um segredo invisível, fibras extremamente resistentes escondidas sob camadas ácidas e espinhosas. E foi assim que começou uma das tecnologias naturais mais impressionantes da história humana. O problema era o próprio clima das Filipinas: calor intenso, umidade sufocante, chuvas tropicais constantes, roupas pesadas se tornavam insuportáveis, tecidos grossos acumulavam água, apodreciam rapidamente e dificultavam qualquer movimento. As comunidades precisavam de algo diferente. Precisavam de um tecido leve, resistente, respirável e confortável o suficiente para sobreviver ao clima tropical sem destruir o corpo humano pelo calor. A natureza parecia não oferecer muitas soluções, até que eles começaram a observar o abacaxi. Entre várias espécies, uma chamava atenção: o abacaxi Red Spanish. À primeira vista, ele parecia hostil, folhas longas como lâminas, bordas serrilhadas, seiva ácida usada pela própria planta como defesa natural contra insetos e predadores. Mas quando uma folha era rasgada, algo inesperado aparecia. Fios brancos extremamente longos escondidos em seu interior. Fibras fortes o suficiente para resistir às tempestades tropicais. Estruturas naturais que sustentavam toda a planta contra ventos, chuva e calor extremo. Sem perceber, os povos filipinos estavam diante de uma verdadeira máquina biológica otimizada pela própria natureza. Hoje, cientistas sabem que essas folhas possuem fibras de celulose alinhadas quase perfeitamente. Essa organização microscópica cria um material incrivelmente resistente e leve ao mesmo tempo. Mas os artesãos indígenas descobriram isso séculos antes da ciência moderna existir. Sem microscópios, sem laboratórios, sem química industrial. Eles aprenderam apenas observando a natureza, testando, errando, refinando técnicas geração após geração. Então começou o processo mais impressionante de todos: transformar resíduos agressivos em luxo puro. As folhas recém-colhidas eram colocadas sobre superfícies de madeira, com pedaços de cerâmica, conchas afiadas ou lâminas improvisadas. Os trabalhadores raspavam lentamente a camada verde da folha. Era um trabalho brutal. A seiva ácida queimava e fazia pequenas feridas nas mãos. Os espinhos cortavam a pele constantemente. O cheiro vegetal era intenso. As fibras resistiam como se não quisessem se separar da planta, mas pouco a pouco fios brancos começavam a surgir. Finos, longos, quase translúcidos. Era como arrancar seda escondida dentro de uma espada vegetal. Depois da extração vinha a lavagem. As fibras eram mergulhadas repetidamente em água limpa, para remover resíduos vegetais e diminuir a acidez natural da planta. Sob o sol tropical, começavam a clarear lentamente, e algo quase mágico acontecia nesse estágio. As fibras rígidas começavam a mudar, perdiam a aspereza, tornavam-se flexíveis, macias, luminosas. Parecia impossível que aquela transformação estivesse acontecendo sem produtos químicos sofisticados, mas os artesãos compreendiam algo que a modernidade esqueceu. A suavidade muitas vezes já existe escondida dentro da estrutura natural do material. As fibras eram então separadas manualmente por espessura. As mais grossas eram usadas em tecidos comuns. As mais finas eram reservadas para roupas cerimoniais e peças destinadas à elite. Alguns fios eram tão delicados que quase desapareciam entre os dedos.
Tecê-los exigia paciência absurda. Uma única peça podia levar meses para ficar pronta, em alguns casos quase um ano inteiro. Os teares trabalhavam lentamente, enquanto as mãos dos artesãos guiavam fibras praticamente invisíveis. Qualquer erro destruía semanas de trabalho, mas quando o tecido finalmente surgia, o resultado parecia sobrenatural. A luz atravessava o tecido suavemente. O material se movia como fumaça. O brilho lembrava a água iluminada pelo pôr do sol. Comerciantes estrangeiros ficaram fascinados ao chegar nas Filipinas durante o período colonial. Eles simplesmente não conseguiam acreditar que aquele tecido vinha de folhas descartadas de abacaxi. Logo, o tecido passou a circular entre nobres, igrejas, famílias ricas e rotas comerciais internacionais. Vestidos cerimoniais, roupas religiosas e peças de luxo começaram a ser produzidas com aquele material quase impossível. Mas o mais impressionante não era sua beleza, era sua engenharia natural. Sem perceber, os povos filipinos haviam criado um material extremamente avançado para sua época. O tecido era leve o suficiente para suportar o calor tropical, permitindo circulação de ar constante, resistente sem ser pesado, elegante sem depender de animais como o bicho da seda, produzido sem máquinas industriais, sem petróleo, sem fibras sintéticas. Tudo vinha de resíduos agrícolas que normalmente seriam descartados. E talvez seja justamente isso que torna essa história tão poderosa, porque ela revela uma filosofia tecnológica completamente diferente da nossa. Hoje, a humanidade costuma imaginar tecnologia como algo que domina a natureza, máquinas substituindo ecossistemas, química forçando materiais a assumirem novas formas, fábricas acelerando tudo até o limite. Mas os antigos artesãos filipinos seguiam outro caminho. Eles não perguntavam: como podemos forçar esse material a funcionar? Eles perguntavam: o que esse material está tentando nos mostrar? Essa diferença muda tudo. O abacaxi já possuía fibras extraordinárias. A natureza já havia construído aquela estrutura perfeita ao longo de milhares de anos de evolução tropical. Os artesãos apenas aprenderam a revelar aquilo que já existia, escondido dentro da planta. E fizeram isso usando apenas conhecimento transmitido entre gerações. Mães ensinando filhas, avós ensinando netos, tecelões ensinando aprendizes, sem livros científicos, sem universidades, sem registros industriais, conhecimento carregado nas mãos. Por isso, muitos historiadores chamam essa tradição de uma tecnologia perdida. Não porque o tecido desapareceu completamente, mas porque o mundo moderno esqueceu a profundidade da inteligência escondida dentro dele. Com a industrialização, tecidos sintéticos baratos invadiram os mercados globais, produção rápida substituiu o artesanato lento, eficiência passou a valer mais do que domínio técnico, e pouco a pouco, muitas dessas técnicas ancestrais começaram a desaparecer. Mesmo assim, algumas comunidades continuaram protegendo esse conhecimento. Famílias inteiras mantiveram viva a tradição do tecido extraído do abacaxi durante gerações, apesar da pressão econômica da indústria moderna. Hoje, o verdadeiro tecido ainda é considerado um dos materiais artesanais mais raros e trabalhosos do planeta. E talvez essa raridade revele algo desconfortável sobre nossa própria civilização, porque aquela antiga tecnologia era sustentável, justamente por ser lenta. Ela exigia paciência, tempo, atenção humana, respeito aos limites naturais do material. Agora, o mundo moderno começa a redescobrir aquilo que os povos filipinos já sabiam há séculos. Pesquisadores atuais estudam fibras vegetais, buscando alternativas biodegradáveis para substituir materiais sintéticos. Empresas tentam transformar resíduos agrícolas em tecidos ecológicos. Laboratórios investigam estruturas naturais de celulose para criar novos materiais sustentáveis. E, ironicamente, muitas dessas respostas já existiam escondidas nas antigas folhas do abacaxi Red Spanish, porque no fim, essa história nunca foi apenas sobre tecido. Ela é sobre enxergar potencial onde ninguém mais vê, sobre transformar dor em delicadeza, resíduos em luxo, aspereza em suavidade. Os antigos artesãos filipinos olharam para folhas ácidas e espinhosas e encontraram nelas algo mais macio que seda. Talvez essa seja a verdadeira tecnologia perdida da humanidade, a capacidade de observar profundamente
a natureza até perceber que as soluções mais revolucionárias já estavam ali o tempo todo, esperando alguém paciente o suficiente para revelá-las.